Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 49. E aqui nós vamos ver algumas sessões do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ver o servo de Yahvé, a luz dos gentios. Então, falando já da profecia de quando o Senhor vier. Então, lembrando também que Isaías sempre escreve em forma de poema. E nós vamos ver várias figuras de linguagens aplicadas nesse capítulo. O que vem a ser isso? Deus, ao falar dele mesmo, ao falar do seu ungido que viria, o Senhor é espírito, mas ele usa figuras de linguagens como uma mãe, como a mão, como partes do corpo, para poder nós entendermos dentro do nosso contexto que nós vivemos hoje, tá? Então vamos ver isso melhor agora. Olha, versículo 1. Ouvi-me todas as ilhas, e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou. Desde o ventre de minha mãe, ele pronunciou o meu nome. Então, quando fala terras longínquas, ilhas, quando eles viam ali no navio aquelas terras longínquas, eles não tinham ideia que terras eram aquelas. Poderiam ser ilhas, poderiam ser um outro continente. Então está falando, ouvi que Deus me preparou, já me escolheu bem antes de eu estar aqui. Aí ele está dando aqui a figura de linguagem de Jesus, tá? De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da tua mão, fez de mim uma seta afiada e escondeu-me na sua aljava. Olha, quando ele fala que fez da minha boca uma espada cortante, a espada nessa época ela tinha que ser bem afiada, tinha que ser bem trabalhada para ela ser bem cortante. Então, significa também um trabalho, um labor. E quando ele fala que a seta, aqui ele vai falar sobre a seta afiada, antigamente, quando eles faziam uma seta, quando não afiava muito bem a seta, ficava com rebarbas. E essas rebarbas, quando atirava a seta, devido a essas rebarbas, com o atrito do vento, ela desviava do seu alvo. Então, quando uma seta era bem afiada, ela realmente atingia o alvo a qual aquele que a lançou teve a mira. Então, o Senhor está dizendo que aquele é uma seta bem afiada, que ele vai atingir o alvo a qual Deus propôs. Né? E ele diz também que o Senhor abrigou ele na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada e escondeu-me na sua aljava. A aljava é aquele quando o flecheiro ele tem aquela bolsa nas costas aonde ele põe o quê? A seta. Então, como se Deus tivesse essa aljava nas costas e vai lançar a seta no momento certo e vai estar sempre o quê? Abrigando na sombra das suas mãos. Antigamente, no Antigo Oriente, quando as pessoas recebiam alguém na sua casa, eles diziam que estavam abrigando na sombra das suas mãos. Aquela pessoa que estivesse ali, ela estaria sendo guardada por aqueles moradores. Então, aqui o Senhor está falando que ele é guardado pelo próprio Deus. Versículo 3. Disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Agora ele já está falando aqui também de Israel. Israel aqui, naquela época, como a manifestação de Deus na terra. Israel seria, naquela época, a igreja. E a igreja como o quê? Para ser testemunho na terra de Deus. Para ser testemunho na terra e testemunhar Deus a todos. Hoje nós estamos inclusos nesse Israel agora celestial, nesse Israel completo de sermos testemunhos. Aí vai dizer, todavia considerei, tenho me afadigado sem qualquer compensação, tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Yahvé e a minha recompensa guardada com o meu Deus. Gente, esse versículo aqui, ele é muito, muito, muito profundo, sabe? Aqui nós vamos ver que
a sensação que dá é que Jesus, como homem, está dizendo assim: tenho me afadigado sem qualquer compensação. Então, o que acontece? Jesus ali, a gente viu que ele foi escarnecido, foi rejeitado, ele não foi considerado na sua própria terra. Então, ali, quando ele estava fazendo aquilo, na alma dele, lembra, ele orava muito ao Pai. O que vocês acham que Jesus ficava orando ao Pai? Ele ficava falando dos sentimentos que ele estava tendo. Ele ficava falando porque, veja, ele estava no corpo humano. Ele estava experimentando as emoções humanas. Ele estava experimentando as dores de um corpo. Então ele estava ali tendo comunhão com o Senhor sobre tudo isso que passava na mente dele. Ele estava sentindo cansaço, sim. E ele estava sentindo que parece que não tinha retorno desse cansaço. Quando ele olhava para as obras ali que ele estava fazendo, que nem a multidão seguia mais ele porque queria pão, mas não queria o conforto realmente lá espiritual, poucos queriam. Quando o Senhor falou que era necessário beber o sangue dele e comer a carne dele, foram todos indo embora, só ficaram os discípulos. Então veja, quando olha dessa forma, ele olhava e falava assim: que retorno eu estou tendo de tanto sacrifício? E muitas vezes, aí deixa eu terminar aqui, ele fala: tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Então a carne do Senhor, em algum momento, estava falando, e ele falando isso para Deus. Gente, como a Bíblia é maravilhosa, né? Só que hoje, no Novo Testamento, a gente sabe que o Senhor nos ensina que tudo que nós fazemos é para Deus, não é para nós mesmos. Não é para esperar que o outro nos valorize, que o outro aceite o que nós estamos falando, que o outro receba o que nós estamos falando. Não é isso. Sabe, nós buscamos muito naquilo que nós fazemos a aprovação. Ó Senhor Jesus, e nós sabemos que nós sofremos por isso quando somos rejeitados, quando somos abandonados, quando somos recusados, quando somos excluídos. E o que vocês acham? Jesus passou por tudo isso, por tudo isso. Isso, o Novo Testamento nos deixa um pouco do que foi escrito, do que aconteceu. Mas você acha que só é os 4 evangelhos? A vida de Jesus foi muito mais que os 4 evangelhos, teve detalhe do detalhe do detalhe. Então, ele estava aqui como carne e como uma alma. A única coisa é que ele não tinha pecado, mas ele tinha as dores da alma que nós temos também. Tá? E aqui ele fala: contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Deus, e a minha recompensa guardado com o meu Deus. Então, ele está dizendo, quando a gente fala algo e põe depois mas, é como se eu estivesse anulando o que eu estou falando. E quando também eu coloco contudo, eu estou como se anulando aquilo que eu estou falando anteriormente. Eu estou colocando uma verdade superior ao que eu estou falando. Não anulando, mas eu estou colocando uma verdade absoluta sobre aquilo que eu estou falando. E ele está dizendo, mas, contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Deus. Então, amados e amadas, tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor. E sabendo que a nossa recompensa, o nosso galardão é certo. Tá? Não vamos por as expectativas. Um exemplo, muitas pessoas falam assim, meu chefe não me reconhece. Mas quem diz que o nosso chefe, para quem ainda trabalha, tem uma chefia, tem que te reconhecer? Nós estamos num trabalho para dar a nossa mão de obra e para receber um valor dessa mão de obra. A gente não está lá para ser reconhecida pelo chefe, para ficar levando elogios. Então, a gente confunde muitos ambientes onde nós estamos. Né? E o nosso país, nós latinos aqui, nós somos muito voltados a querer reciprocidade, a querer afeto e tal. E por isso que nós somos um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo. Um país que tem um clima maravilhoso,
que não tem tantas catástrofes, um país que, quer queira, quer não, mesmo muitas vezes tendo várias coisas injustas, mas nós temos uma terra que dá bastante, né? Nós temos muitas coisas boas no nosso país, e é um dos países que tem mais libertinagem, que tem mais cristão, e tem mais libertinagem, e é um país que tem mais ansiedade e depressão. Então, o que tem de errado aí, né? A gente tem que parar e avaliar a nossa vida quanto a isso, né? Então, aqui o versículo fala: contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Deus. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança. É aonde a gente tem que pôr o nosso coração. E a minha recompensa guardada em quem? Em Deus. Então, amados, vamos parar de querer ser valorizado, recompensado, visto pelos outros. A nossa recompensa está em Deus, tá? E agora vai dizer o versículo 5. Mas diz Yahvé, aqui Yahvé, Deus, né? Que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que se torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. O meu Deus é a minha força. Amados, aqui quando o Senhor veio, foi uma forma também de restaurar Israel. E hoje nós também adentramos nessa restauração. Sim, ele declarou: de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel, que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até o confim das terras. Então, o Senhor, ele chegou a palavra do Senhor tem chegado até os confins da terra. E aqui, a palavra do Senhor, cada dia mais, ela chega em lugares mais longínquos que a gente possa imaginar, tá? Assim dizia Yahvé, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes. Eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Portanto, eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas, eu, o Santo de Israel, que te escolhi. Então, quem escolheu foi o próprio Deus. Quem cumpre todas as promessas é o próprio Senhor. O Senhor veio em forma de servo, foi desprezado, humilhado. Mas ele vai voltar em forma de governante, onde todos os que joelho se dobrará e toda língua confessará. Então essa tem que ser nossa esperança. Viver alegre nessa esperança do que há de por vir. Tá? Agora, a partir do versículo 8, vai falar o tempo da restauração de Israel. Então, agora vai falar um pouquinho mais específico aqui de Israel, mas sempre entrando todos os gentios, tá? Então, assim diz o Yahvé: no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir propriedades abandonadas. Sabe, amados, por mais que a gente vê que tentam destruir Israel, o Senhor sempre está ali guardando, e sempre Israel está no núcleo ali de todos os problemas, porque tudo se volta as nações para ele. E hoje nós nunca vimos tão grande pessoas se levantando contra os israelitas, que ao mesmo tempo se levantando contra Deus, tá? Então, aqui está dizendo: eu te guardarei e te farei que sejas uma aliança para o povo. Então, o Senhor tem guardado Israel, como o Senhor tem guardado a nós. E aí vai falar: para dizeres ao cativo, sai, e aqueles que se encontram em trevas, vêm à luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Não passarão fome, nem sede, tampouco calor do deserto, e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes da água. Corrigindo aqui, tão pouco o sol os molestará.
Conclusão: eles estarão passando pelo deserto, estarão passando pelo sol, mas nós temos um Deus que nos guia. Hoje nós estamos também nesse deserto. Nós estamos passando por tudo isso, mas lembra, o Senhor está nos conduzindo a Ele mesmo todos os dias. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão implementadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros ainda da terra de Sinim. Aqui também quer dizer o seguinte, que vai chegar uma época que ainda não aconteceu, que vai voltar todos os judeus para Israel. Que vai vir do norte, do leste, do oeste. Nós tivemos isso já quando foi a formação do Estado de Israel. Ali que vários judeus que tinham sido levados para os holocaustos e os que sobreviveram foram ali levados para essa terra, para a terra de Israel. Então já foi um retorno, mas nós sabemos que no final vai ter uma chamada para os israelitas voltarem para Israel. E nesse caminho, o Senhor vai falar que vai transformar montes em caminhos e veredas serão implementadas para que eles cheguem ali. Agora, amados, lembrem, existem vários judeus, mas nem todo judeu segue o Alcorão, nem todo judeu é ortodoxo, nem todo judeu tem a visão de Deus, visão de Cristo, a minoria da minoria da minoria tem. Mas a maioria hoje também não segue assim a palavra de Deus. Né? Então aqui a gente não sabe se são aqueles judeus que têm o temor a Deus que vão voltar, tá? Que seguem isso, ou se todos. Eu acredito que são os que têm o temor a Deus, tá? E aí vai falar assim, cantai os céus, porque é um momento de alegria, né, gente? Cantai os céus, alegrai a terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque Yahvé consolou o seu povo e dos aflitos teve misericórdia. Então, a palavra de Deus, ela sempre fala de um presente, fala de um futuro próximo e fala de um futuro longínquo. Também aqui se aplica a quando eles vão voltar do cativeiro da Babilônia, tá? Que eles vão ter que passar pelo deserto, que vão ter que voltar para lá. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos traz para vários momentos da história e do que há de acontecer também. Mas Sião lamenta, versículo 14. Ora, Yahvé me abandonou, o Eterno me desamparou. Pois haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo ainda que se ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Provavelmente quando eles estavam ali no cativeiro da Babilônia, ou quando eles estavam sobre os atentados de Senaqueribe, a sensação que eles tinham era que Deus os havia abandonado. E daí o Senhor faz uma comparação. Faz uma comparação que o amor mais genuíno, o amor mais puro, o amor mais cuidadoso, que não espera muita coisa em retorno, é o amor de quem? De mãe. Então Deus faz a comparação com o amor de mãe. Mesmo se uma mãe vier esquecer, Ele nunca vai esquecer do seu povo. Amados, também tem momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades enormes e nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós ou que o Senhor não está nos ouvindo, mas lembre, o Senhor é o Deus sempre presente. Muitas vezes ele tem que se ocultar para que nós possamos crescer. Sabe, amados, Deus espera que nós venhamos a reinar todos os dias, porque nós vamos ter um mundo que há de vir para reinar. Então hoje o Senhor está lapidando a nossa alma para isso, tá? E aí o Senhor vai falar também que gravou nas palmas da mão dele o povo de Israel, né? E os teus muros estão sempre diante de mim, quer dizer, as suas delimitações para ser meu. O que a gente sempre... a nossa mão é um lugar, é uma parte de ação nossa, né? E nós sempre temos ao nosso olhar o quê? As nossas mãos. Então o Senhor está dizendo que
Ele está dando essa figura de linguagem, né? Que o Senhor não tem mão e o Senhor não se esquece. Mas para que nós possamos entender, ele está dando essa figura de linguagem que ele nos gravou na palma das mãos dele, tá? E ele vai dizer no versículo 17: os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da sua presença. Quer dizer, eles vão fugir, eles vão voltar, e os perseguidores, eles vão perceber que é a obra de Deus e fugirão. Levanta os olhos e contempla ao teu redor, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirás de todos eles, como se fossem teus ornamentos, e como uma noiva te adornará deles. Ó Senhor Jesus, lembra aqui quando a gente falou no versículo 4, que fala assim: todavia tenho-me afadigado sem qualquer compensação? Olha a resposta aqui: levanta teus olhos e contempla, todos virão a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirá de todos eles. Amados, a nossa recompensa, o nosso galardão está na mão de Deus, assim como ele está dizendo aqui para Jesus, que todos virão a Jesus, que todos virão a Israel, tá? Quanto aos teus desertos e lugares desolados e a terra destruída, serás agora pequena demais para os teus moradores, e os que te devoram se distanciarão de ti. Deixa eu ver um outro versículo para comentar esse 19. Deixa eu ler mais um pouquinho, tá? Os filhos que te nasceram durante o tempo de luto ainda reclamarão aos teus ouvidos: este lugar é pequeno demais para todos nós. Concedei-nos espaço para que fazermos a nossa vida. Então responderás em teu coração: quem gerou esses filhos para mim? Visto que eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada, quem os criou? Fui abandonada e totalmente só. Entretanto, estes de onde vieram? Olha, amados, aqui está dizendo que quando o povo lá estava na Babilônia, e foi permitido que eles voltassem. Então, quando eles voltaram ali, a terra era desolada, a terra não tinha ninguém. E ali era como se uma mãe dizendo assim: puxa, eu estou enlutada, eu não tenho filhos, mas de repente a terra se tornou pequena. Hoje, se você vai lá em Israel, gente, é tanta gente, e é tanta gente visitando aquele lugar, é tanta gente que você, assim, para passar nas ruas ali, principalmente na Jerusalém Antiga, que as ruas são estreitas, é muita gente. Então, aqui fala de onde virão todas essas pessoas. Imagine também quando for chamar os judeus para retornarem. A cidade vai ser muito pequena para abrigar todo o povo. Então, ele vai responder: quem gerou estes filhos para mim, visto que eu estava enlutada e estéril? Então, o Senhor está operando mesmo quando a gente não enxerga. Mesmo quando a gente não vê, o Senhor está fazendo a parte dele. Então, a gente não deve estar olhando se está tendo frutos ou não, mas prosseguir. E fala o 22, assim diz o eterno Deus: eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. Então eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão carregadas sobre os ombros. Veja só, aqui acenando. Os teus guias, agora vamos ver o Senhor alertando aqui, ó. Os teus guias serão reis e as tuas amas serão rainhas. Elas se inclinarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Saberás que eu sou Yahvé, e os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Então, aqueles que se viam tão grandes, agora se veem pequenos e se achegam a Deus. Então, o Senhor está falando que quem espera nele jamais será frustrado. Amados, deixa eu falar. Abraão esperou contra a esperança, Sara também. E mesmo com os corpos deles amortecidos,
o Senhor gerou deles Isaque. Muitas vezes nós não vamos ver na nossa geração, nem em nós, nem nos nossos filhos, nós não vamos ver, enquanto que nós estivermos nessa terra, várias promessas do Senhor se cumprindo. Mas nós seremos canais para essas promessas. Nós teremos a nossa porção do que vai acontecer. Então, sejamos fiéis, quer vejamos, quer não vejamos, tá? E aí vai falar assim: porquanto pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? Quer dizer, quando os guerreiros têm ali seus despojos, os prisioneiros, alguém pode resgatar? Eis que só Deus pode resgatar. Só Deus pode resgatar. A mesma coisa, quando você dá uma carne ou um osso para um cachorro, se a gente vai tentar pegar, o cachorro pode ser até um cachorro doméstico, bonzinho, mas ele vai tentar te atacar. Então o Senhor está dizendo isso, que é difícil você tirar da mão de Satanás, da mão do guerreiro, da mão da presa, mas Ele é o nosso resgatador. Ele é aquele que tira nós da mão da presa. Sim, eis que prisioneiros serão arrebatados de guerreiros e despojos serão retomados dos tiranos. Brigarei com os que pelejam contra ti. E quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores devorarem sua própria carne. Não queriam devorar o outro? Então, eles vão fazer os próprios opressores devorarem a própria carne. Se vocês lembram, quando Gideão foi chamado pelo Senhor para derrotar os medianitas, eles eram só 300 homens. E as guerras aconteciam de dia. E o Senhor orientou eles que cada um tivesse um jarro nas mãos. Em determinada hora, ia se dar o alarde para o quê? Para que Gideão ia avisar para quebrarem os jarros todos aos mesmos tempos e estiverem com tochas nas mãos. Nisso, todos os midianitas estavam dormindo. Ao ouvir aquele barulho de jarros quebrando, então parecia o quê? De guerra, de cavalo, parecia um monte de barulho. Eles acordando no meio da noite e olhando e vendo aquele monte de luzes ao redor, eles não tendo condições de enxergar um ao outro, eles começaram a matar-se uns aos outros. E o que significa isso? Eles estavam devorando a própria carne. Eles estavam ali acabando com eles mesmos. É esse versículo que quer dizer isso, olha. Que eles devorarão a própria carne, ficarão embriagados com o seu próprio sangue, como havendo tomado muito vinho. Era como se eles tivessem tomado muito vinho, eles estavam tontos ali e matando ali uns aos outros. Então todo mundo entenderá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então, amados, isso também nos dá uma ilustração que as nações elas vão se levantar umas contra as outras. Elas vão estar como embriagadas, umas devorando as outras. Muito sangue haverá em tudo isso. É como se elas estivessem sem discernimento algum. Mas isso é que o Senhor está levando eles próprios a destruírem a sua própria carne. Por isso, se a gente fica muito fissurado em política, fissurado no que o país está fazendo, o outro está fazendo, olha, eles estão devorando a sua própria carne. Tudo está no controle do Senhor. Nós temos que descansar no Senhor, senão a gente fica com muito medo e a gente acaba não desfrutando de tudo aquilo que Deus é para nós. Amém? Então, amados, muito prazer aqui. Nós estamos compartilhando a palavra. Aproveite para curtir, para comentar, compartilhar, para o YouTube entender que essa mensagem é relevante e pode ser levada para outras pessoas. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade.
Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.